no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber. Profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu
conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, és o mais formoso, teus lábios transbordam graça. O Pai te abençoou, primeiro em tudo te colocou. Poder e autoridade estão em tuas mãos. Jesus, és o mais formoso, teus lábios transbordam graça. O Pai te abençoou, primeiro em tudo te colocou. Poder e autoridade estão em tuas mãos. Por isso toma a espada, ó meu herói, cavalgas em majestade, lutando pela verdade, tomando a tua glória, mostrando tua vitória. Reis e povos cairão e conhecerão que só tu és Senhor. Por isso toma a espada, ó meu herói, cavalgas em majestade, lutando pela verdade, tomando tua glória, mostrando tua vitória. Reis e povos cairão e conhecerão que só tu és Senhor. Que maravilha! Tempo de amar a Deus, tempo de louvar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pela provisão que Ele trouxe às nossas vidas. Uma semana de vida, de paz, de vitória. Aleluia! Toda a provisão para nossas vidas, nossa família, a igreja, enfim, muitos motivos de agradecer. Pai, te louvamos por esta hora, te louvamos por este louvor. Te agradecemos por tudo que temos recebido de Ti. Nessa hora, recebe essa oferta de louvor a Ti dedicado. Recebe, Senhor, os dízimos e as ofertas que os Teus filhos trouxeram à casa do tesouro. Te louvamos por este momento e que a Tua unção, a Tua presença e o Teu Espírito estejam em nós de uma forma gloriosa e especial. Dá-nos a unção nesta hora, para que aquele mensageiro, Senhor, que vai nos transmitir a palavra, seja cheio de Ti
que o teu Espírito possa iluminar, relembrar, lembrar. E, Pai, que os nossos corações estejam atentos para ouvir a tua palavra. É o que te oramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Preciosos, hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus. Na verdade, será mais uma caminhada dentro da nossa trajetória cristã, lembrando aquilo que a palavra de Deus fala para nós, suas promessas, o plano redentivo, enfim, responder talvez algumas perguntas e questionamentos que porventura venhamos a ter. E com isso nós vamos esclarecer pontos importantes para o nosso conhecimento e que fazem parte da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. O tema da nossa ministração hoje será perguntas e questionamentos a respeito da volta de Jesus, mas o tema principal é o céu. Glória a Deus. Primeiro, é promessa de Deus. Desde Gênesis, Yahvé anunciou o plano da redenção. Começando lá nos primórdios, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e permeando todo o Velho Testamento, a mensagem anunciadora do libertador sempre esteve presente na história. Através de chamados, alianças, símbolos, sinais, sombras, tipos de mistérios, patriarcas e profetas, anjos e até mesmo adivinhos pagãos, conforme Números 24 e 17. Pois bem, por anos, séculos e milênios, foram muitos os eventos que apontavam e prefiguravam a Cristo. Até que, disse Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido em obediência à lei. Tudo a respeito do Filho, do Messias, Salvador, foi vaticinado pelos patriarcas e profetas. Jesus viveu cada etapa da vida como deveria viver. Iniciou seu ministério convidando seus ouvintes e admiradores a segui-lo, não tendo muita coisa ou quase nada a oferecer-lhes, senão abraçar um projeto novo, revolucionário, que mudaria a história, cujo fundamento era a fé, a obediência, a submissão e a renúncia que, sem elas, seria impossível alguém tornar-se verdadeiro seguidor seu. Cristo pregou uma verdadeira revolução, uma revolução branca, sem sangue, sem paredão, pois Cristo sempre condenou a agressão e a violência, sendo as suas armas a persuasão e o amor. O plano mestre de Cristo foi e é resgatar o homem do poder, domínio e escravidão do pecado, transformá-lo num cidadão do céu, vivendo na terra como um agente transformador, através do caráter, da santidade, da missão, ou seja, conquistar outros para o reino de Deus. A ênfase do ministério de Jesus Cristo era pautada na palavra profética de Isaías 61, ou seja, na unção do Espírito Santo para a realização da obra, aleluia, a ele designada. Dentre as temáticas focadas por Jesus estava a morada eterna, um lugar seguro onde todos os seguidores fiéis haveriam de morar e viver eternamente com ele. Foi o que prometeu aos seus discípulos em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A mesma mensagem os anjos falaram para os discípulos quando Jesus foi assunto aos céus.
Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A segunda vinda de Cristo, meus senhores, meus irmãos, meus amigos, acontecerá em 2 fases ou em 2 momentos. A primeira fase será chamada de arrebatamento. No primeiro momento dar-se-á o arrebatamento da igreja, descrito na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, precisamente a primeira epístola, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Será visível o arrebatamento? Perguntaria alguém. A resposta será: não será visível para o mundo, só a igreja experimentará, pois será num abrir e fechar de olhos. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Talvez uma outra pergunta: qual será a hora exata do arrebatamento? Jesus responde em Mateus capítulo 24, versículo 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão só o Pai. Tão somente nos advertiu: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora e dia virá o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Enquanto esperamos por Jesus, perguntaria alguém: como devemos viver a nossa vida? Tito capítulo 2, versículos 11 a 14 responde: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Outro perguntaria: como estará o mundo quando Jesus regressar? Aleluia, o mesmo mestre responde, Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E continua Jesus: assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Meus prezados, o arrebatamento da igreja, conforme lemos na palavra, é chamada de rapto. A igreja do Senhor Jesus estará aqui na terra triunfante, militante, combatendo, aleluia, e destruindo todas as obras do diabo, orando e intercedendo sobre os aspectos e os motivos, aleluia, que aparecem diante da igreja. A igreja vive constantes desafios. No entanto, ela tem a responsabilidade e o compromisso de exatamente viver em santidade e em temor diante de Deus, vivendo a vida
naturalmente como cidadão e como pessoa, mas o seu espírito e a sua alma voltados para o grande evento da volta de Jesus, do arrebatamento. Aleluia! E quando isso acontecer, diz a palavra do Senhor, que nós seremos transformados. Aleluia! Será um rapto, será um momento tão tremendo, porque está escrito que, aleluia, ouvida o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Perguntar-se-ia, e o que acontecerá nos ares? Será o grande encontro da noiva do Cordeiro, composta de judeus e gentios, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, que morreram. Os do Velho Testamento partiram na esperança, e os do Novo Testamento guardando a fé firme do Filho de Deus. Aleluia! Ao toque do alarido, ao som do alarido, ao toque da trombeta e a voz do arcanjo, o mesmo Espírito de vida que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aleluia, ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo. E estejam onde estiverem, porque há uma ordem divina nesse evento. Não importa como os corpos foram destruídos, nos diz a palavra de Deus, e a terra devolverá seus mortos, os mares devolverão seus mortos, onde seja o fogo devolverá os mortos, mas que esses corpos receberão seus espíritos, e ao ressuscitar, não naquele corpo inglório, abatido, ao quebrado pela dor, pela enfermidade ou pela doença, mas ressuscitarão num corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, concomitantemente a essa ressurreição dos mortos. Todos os crentes em Jesus que estiverem firmes na palavra de Deus, vivendo em santidade, serão transformados, serão arrebatados e juntos, aleluia, ressuscitados e arrebatados, se encontrarão. Aí encontrarão Jesus nos ares. Essa, senhoras e senhores, será uma obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que testifica ao coração do homem sobre o plano redentor, convencendo o homem de pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito Santo que, quando a pessoa abre o coração, ele entra e faz morada. Portanto, ele trabalha essa perfeição espiritual, pois a palavra de Deus diz que todos aqueles que aceitam a Jesus e se dedicam a servir a Deus com fidelidade, eles vão crescendo de glória em glória, até atingirem a imagem completa, o homem, aleluia, perfeito, conforme é Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, o mundo como vai, a igreja está pregando o evangelho todos os dias, para a mesma mensagem que Jesus pregou no evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, e diz que após João ter sido entregue à prisão, Jesus pregou o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa mesma mensagem Jesus pregou em todo o seu ministério e em toda a sua vida. Portanto, continua viva a mensagem da esperança, a mensagem do céu, a mensagem do perdão de Deus, de uma eternidade com Cristo. E feliz o homem que dá ouvidos à voz do Senhor, à voz do evangelho, à voz dos seus arautos, à voz da igreja. Está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Muito bem, a esse encontro nos ares, ali será estabelecido o tribunal de Cristo. O que é isso? Nesse evento escatológico,
após o arrebatamento, todos os remidos se encontrarão nos ares, onde acontecerá o encontro da igreja, ou seja, da noiva, com o noivo, o Senhor Jesus. Momento em que será instaurado ou instalado o tribunal de Cristo. É chamado também de tribunal de galardões, conforme segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. Senhoras e senhores, esse não será um tribunal de condenação, nem de absolvição. Será um tribunal de julgamento. Aleluia! De que? Das obras. É um julgamento do mérito, das obras. E cada cristão, cada crente, cada líder, cada pastor, todos redimidos por Jesus, que foram encontrados dignos de serem arrebatados, as obras de cada um será julgada, examinada. Qual a base desse mérito? É o que cada um fez no reino de Deus, na obra de Deus aqui na terra. A palavra de Deus nos diz que uns constroem com prata, ouro, outros prata, outros pedras preciosas, outros madeira, outros feno, outros palha. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos realizando a obra de Deus, mas o pano de fundo, na verdade, é diferente daquilo que deveria ser. Em outras palavras, o material, a obra, o material apresentado nessa construção, se for feito com ouro, com base na realeza de Cristo, diz a Bíblia que no tribunal de Cristo essa obra prevalecerá. Se for edificado com prata, ou seja, com base nos méritos da redenção de Jesus, da obra de Cristo do Calvário, essa obra permanecerá. Se for feito com pedras preciosas, ou seja, com base nos dons espirituais, no dom de Deus, essa obra prevalecerá. Mas é possível que alguém faça a mesma obra, mas utilizou outro tipo de material. Por exemplo, madeira. Madeira representa o homem. Às vezes, se estamos fazendo algo na obra de Deus para o nosso próprio engrandecimento, às vezes fazemos para a nossa glória. É como quem está construindo na palha, muitas vezes outro para a fama ou para os interesses pessoais, é como feno. E naquele dia, a obra de cada um será testada. Todos aqueles que construíram na tríade do ouro, da prata e das pedras preciosas, receberá a recompensa, receberá o galardão pela obra feita. Aqueles que construíram com madeira, feno e palha, a Bíblia nos diz que a obra de cada um sofrerá detrimento. Portanto, não receberá recompensa alguma, apenas receberá a salvação. Glória a Deus! Isso nos mostra quão santo, quão fino e quão tremendo será o céu, bem como a vestimenta da noiva do Cordeiro, a construção espiritual que cada um de nós deverá, aleluia, construir nesta terra para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos diz: portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Muito bem, terminadas aí esse tribunal de galardões, de julgamento das obras e recebidos os galardões, agora a igreja segue, aleluia, para, juntamente com seu noivo Jesus, se apresentar no céu diante do Pai, na sala do trono, aleluia, onde receberá
o selo divino de casados para sempre. Glória a Deus, aleluia. Então as bodas do Cordeiro, glória a Deus, será um evento tremendo. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, está escrito, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tão tremenda, tão aguardada, aleluia, essa festa, esse evento, que o próprio Jesus mandou João colocar na carta convite esta expressão. Glória a Deus. Enquanto isso está acontecendo no céu, as bodas do Cordeiro, que durará 7 anos, 7 tempos, aqui na terra acontecerá um caos, uma catástrofe chamada a grande tribulação. Aleluia! Enquanto no céu acontecem as bodas do Cordeiro, aqui a terra estará passando os piores horrores que se possa imaginar, chamada de grande tribulação, ou tempo de angústia para Jacó. Está escrito Mateus capítulo 24, versículo 21. Jesus discorreu sobre como serão esses dias. Pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Covid-19, senhoras e senhores, é café pequeno comparado aos pavores, aos medos, aos horrores e aos juízos derramados na grande tribulação. Passadas as bodas do Cordeiro, aleluia, Cristo Jesus voltará para livrar a Israel. Aqui um parêntese. Nesse período chamado de grande tribulação, a palavra de Deus vai mostrar que após o arrebatamento haverá um caos mundial, social, político, religioso. E agora é preciso saber de como o mundo continuará. Porque pavor, crentes que apenas eram rotulados de cristão, mas não guardaram a fé, não guardaram o governo divino em suas vidas. Viveram ociosamente, viveram na neutralidade. Convocações, chamados para realizar a obra de Deus, oração, evangelização, batalhas espirituais, eles continuaram tão inertes, como se um torpor na mente os dominasse. Não se santificaram, não vigiaram suas vidas. Portanto, o arrebatamento acontecerá e serão tomados de surpresa e não subirão. Estes enfrentarão a grande tribulação, enfrentarão um governo mundial que no primeiro momento está na palavra de Deus dizendo que ele virá e fará aliança com muitos. Primeiro a ceder essa aliança será a casa de Israel, a nação de Israel. Por quê? Porque esse governo se levantará universal, com permissão de tudo, liberdade de culto, liberdade econômica, liberdade política e apenas um governante mundial, sim, como uma nova ordem mundial, dominará a terra. E esse período nos diz a palavra de Deus, que será de uma paz aparente, de uma paz enganosa durante um tempo e tempos e metade de um tempo, que seja 1260 dias ou 3 anos e meio da chamada grande tribulação. Essa é a primeira parte, porque a grande tribulação durará na terra, segundo a palavra de Deus, 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio subsequentes de verdadeira tribulação e pavor na terra. Por isso, ela é denominada de grande tribulação. Findos os 3 anos e meio,
Israel, entendendo que aquela autoridade política e religiosa é o Messias. E nos disse Jesus no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 24 e 25 discorrem os eventos escatológicos. E nos diz que chegará o final da grande tribulação, onde esse governo do anticristo, besta e falso profeta, estarão desenvolvendo seu ministério e prontamente tudo sob seu governo. Então ele cuidará de fazer a sua própria imagem e colocar no templo em Jerusalém e exigir de todos a adoração. Nesse momento Israel acordará, compreenderá o que diz o mandamento, o que diz a lei da liberdade. Não terás outros deuses diante de ti, nem farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma que há em cima do céu, na terra, no mar. E eles prontamente se recusarão a adorar a imagem chamada imagem da besta. Daí para frente começará a perseguição, será algo terrível, será um domínio. E para controlar as pessoas, deixarem-nas sobre seu governo, será implantado o número da besta. A Bíblia diz que há um mistério, há um segredo aí, e quem receber essa revelação entenda. Mas o número é 666, número de homem. Muito bem, enquanto isso está acontecendo na terra, a palavra de Deus diz que o Senhor levantará duas testemunhas. Elas levantarão como testa de pederneira e combaterão contra todas as hostes do anticristo. Eles serão perseguidos, essas testemunhas massacradas. Quantas coisas serão mortas, mas ressuscitarão em plena praça. Nos diz a palavra de Deus que quando essa mensagem for pregada, o Senhor levantará na terra, aleluia, aqueles da nação de Israel, de cada tribo 12.000, marcará, portanto, terá o número de 144.000, que serão testemunhas e estarão pregando o evangelho do reino. Hoje a igreja prega o evangelho da graça, mas naquele dia será o evangelho do reino. E enquanto a perseguição, ela se acentuará na terra, notadamente contra o povo judeu. Esse povo será humilhado, massacrado, amordaçado, perseguido, morto e preso. Enquanto isso acontece, e aqueles que resistirem não adorar a besta e a sua imagem, a Bíblia diz que o Senhor levantará dentre as nações da terra, nações que se compadecerão daqueles judeus que estarão sofrendo, e irão às prisões, levar comida, levar alimento, levar vestido, cuidar, ajudar, marcar presença, fortalecer o ânimo. Glória a Deus, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Tudo isso, o mundo passará, Israel passará por causa da desobediência. E sim, está escrito lá do livro de Ezequiel, capítulo 17, mostrando que quem se afasta de Deus sofrerá, será abandonado por Yahvé. Muito bem, e enquanto isso acontece, a violência, diz a palavra do Senhor, aleluia, que a ira de Deus se derramará sobre a terra. Nós temos 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Ao derramar de cada uma delas, será triste, terrível. E um desses eventos, nos diz a palavra do Senhor, aleluia, em que aqueles que morreram por resistirem, não adorar
a besta e a sua imagem, não aceitarem o sinal na mão direita ou na testa, eles serão mortos. E o apóstolo João viu a alma desses mortos, aleluia, debaixo do trono de Deus. E eles clamavam de dia e de noite a abertura do quinto selo. Do quarto selo foi um cavalo amarelo e seu cavaleiro chamava-se Morte, que aí dizimou grande parte dos habitantes da terra em meio à grande tribulação. Portanto, aqueles que morreram por não cederem à obra do anticristo, João viu a alma desses abaixo do trono, clamando de dia e de noite, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, vingas o nosso sangue? Falaremos disso logo mais. Glória a Deus. Muito bem. Diz a palavra do Senhor. Aí, enquanto isso tudo está só acontecendo, Jesus voltará para livrar Israel e todos os que rejeitarem o governo da opressão da trindade satânica, ou seja, a besta, o anticristo e o falso profeta, que estarão operando na terra segundo a eficácia de Satanás. Enquanto nesse meio terrível, a última investida de Satanás será reunir o povo, reunir a nação de Israel para destruí-la num lugar chamado Armagedon. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Assim está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Nessa batalha do Armagedon, quando Israel está ali, pronto para uma batalha, consequentemente indefesos, porque era uma horda espiritual possuída por agentes humanos. Com certeza seria a grande vingança contra os aliançados da velha aliança. E enquanto estavam ali naquela situação, Jesus Cristo, glória a Deus, vem. E a batalha do Armagedon, quando Jesus chega, aleluia, e que ele assume essa batalha, a Bíblia diz que o primeiro ato de Jesus será tomar a besta, o anticristo e o falso profeta e prendê-los. Os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. O objetivo é exterminar Israel. A batalha durará um só dia. Será uma batalha em que Israel não terá condição de vencer pelas armas humanas. 1/3 dos judeus morrerá. Zacarias capítulo 13, versículo 8. As mulheres serão violentadas. Isaías capítulo 14, versículo 2. E a situação de Israel será muito crítica. Apocalipse capítulo 14, versículo 20. Jesus então descerá para socorrer Israel. Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 5. Ele destruirá as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículos 8 e 9. Só então aí Israel reconhecerá Jesus, o verdadeiro Messias. Ezequiel capítulo 37. O anticristo se voltará contra Jesus. Apocalipse 19, 9. Será o seu fim.
o Senhor, à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E os exércitos inimigos serão destruídos. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Jesus vencerá o anticristo como um fogo, e os carros do céu serão como uma tempestade. Isaías capítulo 66, versículos 15 e 16. E com o sopro da sua boca, segundo Tessalonicenses 2:8, destruirá todos os sistemas mundiais e a satânica nova ordem mundial. Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45, e Mateus capítulo 21, versículos 44, a segunda parte. Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e Mateus 25, 41. Um anjo poderoso prenderá o diabo e o lançará no abismo, onde permanecerá durante 1000 anos. Meus queridos irmãos, após essa batalha de Armagedon, haverá aí, então, o julgamento das nações vivas. Por quê? Porque no período da grande tribulação, Israel vai sofrer. Algumas nações terão ódio de Israel. Outras se compadecerão dele, levarão víveres, alimento, sustento, assistência, enfim, visita. E a palavra de Deus nos mostra, Jesus descreve como acontecerá esse julgamento. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 40. Assim está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Esse reino aqui não é o reino celestial, mas é o reino milenial, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ou seja, os judeus, a mim o fizestes. O julgamento divino, todas as nações, especialmente as que se levantaram contra Israel, serão julgadas. Zacarias capítulo 12, versículo 3. Esse julgamento ocorrerá depois que o anticristo for vencido. Jesus vai assentar-se no seu trono de glória, no chamado Vale de Josafá. Joel capítulo 3, versículos 12 e 14. Onde serão julgadas as nações coletivamente. Glória a Deus, segundo o nosso saudoso e célebre missionário Eurico Bergsten, diz ele: possivelmente virão à presença de Jesus as autoridades constituídas de cada nação. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. Muito bem, acontecido isto, agora toda uma preparação para o reino milenial. A essa altura, Satanás será preso, amarrado por 1000 anos. Após o julgamento das nações, Jesus implantará o seu reino milenial. Quem participará desse reino?
os judeus que reconheceram Jesus como Messias e todas as nações que usaram de misericórdia para com a casa de Israel no período da grande tribulação, além da igreja glorificada que reinará com Cristo. Mateus capítulo 25. Vamos lembrar algo. Para o arrebatamento da igreja, Jesus virá para os seus, a igreja. Para a implantação do reino milenial, ele virá com os seus, a igreja. Ele, a igreja, glória a Deus. Muito bem, uma observação aqui. O reino milenial será um reino de paz, porque quem perturba, quem inquieta, quem provoca, tudo isso é Satanás e sua horda. No entanto, o homem tem a sua natureza humana, portanto, resistente. Mas esse milênio, esse governo, será um governo de prosperidade, um governo de muita riqueza. Haverá um comando de que todas as armas de guerra, elas serão, seus proprietários serão convocados para que essas armas sejam queimadas a fogo e transformadas em instrumentos agrícolas. Os animais perderão a sua natureza violenta. Nos diz a palavra de Deus, aleluia, que o lobo pastará com a nébia e a ovelha. O leão e o cordeiro viverão juntos. Toda a natureza maligna de violência, de agressão e tudo que se possa imaginar, não existirá no milênio. Por quê? Porque o provocador, Satanás e seus demônios, estarão aprisionados por 1000 anos. Aleluia! Glória a Deus! Como será? Como Jesus regressará para esse reino? Ele virá em glória. Lucas capítulo 21, versículo 27, ele mesmo diz: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e muita glória. Quantos o verão quando ele vier? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. No período do milênio, será uma prosperidade. Israel assumirá seu papel. As nações que foram agraciadas com o milênio, galardoadas com o milênio, recompensadas com o milênio, estarão prosperando. Eles procriarão. Apenas a igreja, ela não procriará, ela não gerará filhos. Por quê? Porque a igreja estará com corpo glorificado quando do arrebatamento. Mas a palavra de Deus nos diz, aleluia, que nós reinaremos com Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos lá. Terminado o milênio, a palavra de Deus nos diz que Satanás será solto por um pouco de tempo. E quando solto for, ele tentará, como no Éden, enganar, dissuadir, persuadir os homens que viveram no milênio, que nasceram no milênio, dizendo que noutro tempo da vida, referindo-se ao atual, tinham coisas melhores, fantasias, belezas, liberdades e tantas outras coisas. E diz a palavra de Deus que alguém vai se convencer e vai tomar partido. Outros resistirão. Aqueles que resistirem tomarão assento do lado do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus virá para dar fim, dar cabo por completo a toda a corrupção, a toda a intervenção maligna, humana, natural, que ainda existir na terra. Quando Cristo voltar para estabelecer o julgamento final, o juízo final,
nos diz a Bíblia que Satanás e todos aqueles que passaram por um milênio e ouviram a sua voz e se agregaram a ele, então se levantará contra Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus os vencerá com o sopro da sua boca. Essa batalha será chamada a batalha de Gog e Magog, onde Cristo vencerá. Glória a Deus, vencida essa batalha. E naquela hora, Satanás e todos os seus asseclas serão lançados vivos no lago que arde fogo e enxofre. Jesus estabelecerá o seu juízo final, o chamado juízo do trono branco. João viu todas as nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, chegarem diante dele. E a beleza, a grandeza, a santidade, o poder, aleluia, daquele justo juiz. Nos diz a Bíblia que ante esse poder, essa beleza, fugiram céus e terra. Jesus estará ali, aleluia, de um lado a sua noiva, a igreja, portanto nós que vencemos, ou seja, todos os que vencermos e forem para a grande tribulação, ou seja, forem para o arrebatamento, do outro lado Israel. E a Bíblia diz que todos grandes e pequenos ficarão do lado de cá. E ali, muitos vão dizer, Senhor, fizemos isso, aquilo outro do teu nome. Jesus vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos e meus amigos, a palavra de Deus nos diz que ali serão abertos os livros, são muitos livros. Livro do corpo, livro da família, livro da natureza. São muitos livros, muitos livros. E os homens que estiverem dali do outro lado do trono serão julgados pelas coisas, pelos atos que estão escritos nos livros. Como será mais ou menos a mente humana, né, de todos os ímpios? Porque para esse juízo final, diz a palavra de Deus no livro de Daniel capítulo 12. E nos últimos dias, muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, referindo-se à igreja composta de judeus e gentios. E outros para a vergonha e desprezo eterno, representada por todos os ímpios, todas as pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram as alianças de Yahvé e rejeitaram Jesus como perdoador de pecados. Rejeitaram entrar por Jesus como caminho e a verdade e a vida. Muito bem, dentre os livros abertos, depois o último deles será o livro da vida. E diz a palavra de Deus que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Salmo 9, versículo 17 nos diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Queridos, feito esse juízo final, haverá a purificação da terra. Tremenda essa purificação. O apóstolo Pedro descreve, não é? E tantas as coisas, depois de tudo purificado, aí acontecerá o estado eterno. É aí onde a eternidade verá, onde a igreja triunfante, glória a Deus, ela entrará para a eternidade. Todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e que partiram aqui, eles, não sendo encontrados seus nomes no livro da vida,
serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz que esta é a segunda morte. Oh, a nossa hora se vai, mas eu gostaria de trazer para o ponto alto, que é o destino eterno da igreja. Porque daqueles que não conhecem a Deus e rejeitarem a Jesus, eles irão para o inferno, ou seja, o lago de fogo. Mas aqueles que receberam Jesus irão para uma eternidade com Deus no céu. Queridos, vivendo hoje, muita gente tem suas interpretações a respeito do céu. E agora eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. O que representa o céu para você? O céu é melhor por ser belo? Por ter ruas calçadas de ouro e pedras cintilantes de pedrarias? A não ser que se trate de figuras usadas para sugerir as perfeições do paraíso, como as emprega o livro de Apocalipse. Essa é uma concepção fútil, que tem feito rir com razão a muita gente. O céu é melhor por ser descanso para o enfermo, vítima de dores atrozes? Perguntado sobre o que mais gostaria de encontrar no céu, esse enfermo dirá: descanso. Descanso para quem vai daqui, sofrido de aflições e trabalhos? Mas repouso lembra ócio, imobilidade, pasmaceira, tédio, enfim, o que pode existir de menos condizente com a alegria de viver? O céu é melhor por ser eternidade? Sem relógios, sem pressas, sem prazos, mas uma eternidade vazia pouco representa. Talvez tenha sido isso que tenha levado a H.G. Wells a declarar enfático que a eternidade seria para ele não só detestável, mas insuportável, se assim fosse como descrito. E se o céu for uma espécie de bazar, onde cada um poderá adquirir o que mais lhe apeteça, será ele melhor? Os escandinavos teriam então ali o seu Valhalla ou palácio, em que reúne os bravos soldados que tombam nos campos de batalhas, conduzidos ali por Valquíria. Os peles vermelhas fartar-se-iam de percorrer florestas povoadas de saborosas caças. Para os filhos de Islã, o céu estaria reservado como um cenário no melhor estilo oriental. Conta-se que Platão contara-se revoltado ao verificar que havia quem pensasse na vida além, numa grossa pândega regada copiosamente a finíssimos licores. Tanto primarismo tem voltado à doutrina bíblica a respeito do céu, numa atmosfera de lenda e ceticismo. Senhoras e senhores, o céu é diferente de tudo isso. Quanto a ser lugar, a Bíblia não deixa a menor dúvida de endereço, por nós ignorado. Qualquer tentativa para saber onde ele fica será mera especulação e inútil. Houve quem pretendesse localizá-lo numa estrela de primeira grandeza, conhecia pelo nome de Sírius, que é de todos os sóis o que mais perto fica do nosso. Interessa-nos mais do que o lugar, o estado ou condição, mais do que ele é. Apreciemos a seguinte declaração do apóstolo Paulo: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo sentia-se dividido entre a vontade de ficar e a vontade de partir. Gostaria de ficar se houvesse nisso interesse para a obra do Evangelho. Gostaria mais de partir, entretanto, porque partir seria para ele estar com o Senhor. Portanto, o céu é melhor porque é estar com Cristo. O mesmo conceito ocorre na primeira carta
aos Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia. A nesga de céu que Estevão divisou quando impiedosamente lapidado pelos judeus, mostrou-lhe a pessoa de Jesus, para junto de quem ele quis ir dizendo em sua derradeira oração, de uma eloquência dramática. Atos capítulo 7, versículos 55, 56, 59 e 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, expirou. Mas foi o próprio Jesus que assim ensinou: Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. O céu é, pois, comunhão do salvo com o seu Salvador. No ambiente desanuviado, é claro, comunhão perfeita, sem as limitações impostas pela matéria, pelo tempo e pelo pecado. Diríamos melhor que o céu é lar, não é casa simplesmente, mas é casa do Pai. João 14, versículo 12. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E ouvi outra grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21 e 3. Como seja este tabernáculo e onde fica é irrelevante. O importante é saber, mais do que tudo, quem vive dentro dele. Deste modo, o céu pode começar antes da morte e continuar depois dela. Se entendemos que a felicidade além consiste em estar com Cristo, ela pode ser prelibada, desde que aqui vivamos com Cristo em condições precárias, embora com Cristo no coração, o céu há de estar em nós antes que nós estejamos no céu. O céu, pois, tem um sentido final e escatológico e um sentido atual e pragmático. Se não bastasse a promessa de Jesus: vou preparar-vos lugar, teríamos a experiência atual do céu como suficiente garantia da sua existência futura. Por isso o cristão nada perde por morrer. Glória a Deus. Foi pensando assim que Paulo disse: para mim, o viver, o morrer é ganho. Filipenses 1 e 21. Agora, senhoras e senhores, meus amigos, imaginemos um pecador indo para o céu, sem o convite, ou seja, o passaporte do sangue de Jesus. Lá, para ele, tudo é muito estranho. O clima, o relacionamento, as vestimentas, as coroas, a perigorese, as delícias, o banquete, a festa dos vencedores, tudo soará tão estranho que ele desejará sumir de lá. Imagine ele olhar para as mãos e os pés de Jesus e saber que foram os seus pecados que fizeram aquilo tudo. Oh, amigo, céu não é céu apenas porque toma esse nome. Céu é céu porque é a habitação de Deus. Lá está o trono de justiça, o trono da graça e da misericórdia. Tudo a serviço do pecador que aproveitou quando na terra, aleluia, as benesses da obra redentora do Calvário. Querido amigo, a igreja escolheu viver, servir a Jesus e herdar o céu. Por quê?
porque com o céu é melhor. Amém. Glória a Deus. Imagino essa palavra do Senhor. Meus irmãos, resta-nos permanecermos firmes, porque breve virá dos céus o Filho de Deus. Meu querido amigo, depois de uma mensagem desta, de sentidos profundos, atuais e escatológicos, onde você passará a eternidade? Hoje é dia de escolhas. Escolha o céu. Porque em não escolhendo o céu, o destino é a condenação eterna. É o inferno. Inferno parece uma palavra muito leve ante o que acontecerá lá na eternidade. É um lago que arde com fogo e enxofre. Meu querido irmão, que anda muito alheio, muito à vontade, distanciado, você que fez aliança com o pecado, com o mundo, com o diabo, você que porventura peque às escondidas, achando que ninguém vê, ninguém não, o Senhor está vendo. Essa mensagem talvez seja a última que você ouça. Meu querido amigo, essa talvez seja a última mensagem de Deus para o seu coração. Portanto, quero convidá-lo agora a fazer uma decisão por Cristo. Se assim é, ore comigo. Pai, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, eu compreendi a obra do Calvário, compreendi o plano da salvação. Quero agora fazer uma escolha, ainda que me doa, ainda que eu sofra na minha carne, no meu pecado, mas eu quero fazer uma aliança contigo. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no teu santo livro. E a partir de hoje, faze-me um discípulo teu. Ajuda-me a testemunhar do grande milagre do perdão e da salvação na minha vida, porque eu quero levar a minha família, os meus amigos e a todos os que eu puder alcançar para este reino de amor. Amém. Quero agradecer a todos vocês por esse momento tão especial. Igreja amada, quero manifestar aqui o meu amor, a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua generosidade, pela sua obediência. Assim estamos conseguindo manter equilibrado uma igreja, seus compromissos, sua administração. O Senhor está nos dando estratégias, outras e traremos logo mais para vocês. Muito obrigado a todos que nos deram a honra e o privilégio de suportarem essa hora, pouco mais de uma hora, mas isso trará um grande efeito para a sua vida. Obrigado, Pai, por esta celebração. Que a tua graça e o teu amor, a comunhão e as consolações do teu Espírito estejam conosco. Que esta semana seja de provisão e de bênçãos, de conquista, de alegria, de temor e santidade, para que possamos estar atentos à tua volta maravilhosa. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Amém. Deus abençoe, o meu abraço. Até a próxima semana. O céu é um lugar aonde irei morar, um lugar de paz e vida eternal. O céu é um lugar, lugar bonitoso. O céu é um lugar maravilhoso. Céu, céu, morada de Jesus. Céu, céu, lugar de santa luz. Céu, céu, lugar bonitoso. O céu é um lugar maravilhoso. Pelas suas portas não podem lá entrar os que não acharem seu nome escrito lá. Lá no céu irá o salvo em santo gozo. O céu é um lugar maravilhoso. Céu, céu, morada de Jesus. Céu, céu, lugar de santa luz. Céu, céu, lugar bom e ditoso. O céu é um lugar maravilhoso. Pelas suas praças não passeiam malfeitores. Pelas suas ruas enterros não passarão. Lá tudo é vida, prazer e santo gozo. O céu é um lugar maravilhoso.
Céu, céu, morada de Jesus. Céu, céu, lugar de santa luz. Céu,